Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Agroeducativa. E no programa de hoje vamos falar sobre os riscos de intoxicação dos bovinos pela injeção de plantas que ficam verdinhas nessa época seca do ano. É importante que os produtores tenham uma estratégia para lidar com o período seco do ano. A Associação do Nelore de Mato Grosso do Sul lança mais uma edição da Expogenética. O que é mais importante de tudo isso é que a Expogenética, ela mostra a força que tem a pecuária do Mato Grosso do Sul. O tempo quente e seco de agosto pede uma sobremesa refrescante. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Agroeducativa. Vamos começar essa edição com o que foi destaque no setor agropecuário desta semana. A Associação dos Criadores de Nelore de Mato Grosso do Sul lançou nesta semana a terceira edição da Expogenética. O evento foi bem prestigiado pela classe produtora, empresários do setor e pessoal do entretenimento. O presidente da Nelore MS, Paulo Matos, falou sobre a boa expectativa para a edição 2026 da Expogenética. A expectativa é a melhor possível, né? Nós estamos num momento aí de reestruturação da economia nacional, né? Nós estamos num momento da pecuária se afirmar, né, com os preços, estamos num momento de recuperação, mas o que é mais importante de tudo isso é que a Expogenética, ela mostra a força que tem a pecuária do Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui os maiores criadores, o Mato Grosso do Sul dissemina a genética por o país todo e faz do Brasil a força que o Brasil tem hoje como o maior exportador de carne do planeta. São mais de 13 milhões de toneladas de carne produzida no Brasil e a força vem da evolução genética feita em grande parte pelos produtores do Mato Grosso do Sul. E a Expogenética tem esse objetivo, reunir esses produtores, apresentar essa genética, fazer com que tenha leilões, negócio, troca de informações, palestra, para que a gente possa cada dia mais estar melhorando esse trabalho da nossa pecuária. O presidente da Associação dos Criadores do Estado reiterou que o evento mostra a importância da pecuária de Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é um dos celeiros em termos de genética a nível Brasil. Os criadores de renome nacional estão situados aqui no Mato Grosso do Sul e esse evento vem exatamente para isso, para que esses produtores eles possam levar essa genética para dentro do Parque de Exposição, para que toda a sociedade sul-mato-grossense possa ter acesso, conhecer esses animais, né, e também movimentar todo o segmento do setor através dos leilões que lá vão acontecer, do julgamento das raças e também das grandes festividades e palestras que vão acontecer durante a Expogenética. Então é um evento muito importante em termos de segundo semestre dentro do calendário do agronegócio do Mato Grosso do Sul. Repetindo, a edição deste ano da Expogenética será realizada de 29 de outubro a 8 de novembro em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. A chegada do tempo seco do ano, além de prejudicar a qualidade das pastagens, traz um outro perigo para os pecuaristas, que é a ingestão de plantas tóxicas para os animais. Isso acontece porque esses vegetais estão mais verdes nessa época do ano. Para entender melhor essa questão, nós convidamos o médico veterinário patologista e professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Ubbiali, que também é especialista nesse assunto de plantas tóxicas para os animais, especialmente bovinos. Vamos acompanhar. Nesse sentido, da época seca do ano, é muito importante a gente verificar a presença de uma planta chamada Cestrum, que é popularmente conhecida como coerana ou canema, dependendo da região onde ela ocorre. Essa planta, ela fica verde, mesmo na época que as forrageiras, como por exemplo a braquiária, fica seca devido às condições climáticas. Essa planta, a coerana, ela tem uma raiz mais profunda e ela busca a água mais embaixo no solo e ela se mantém verde. Na época da brotação dela, os animais comem avidamente e se intoxicam. Ela causa um quadro hepático, uma necrose das células do fígado, e o animal morre por uma falha hepática. Então, esse dano hepático causa uma morte aguda, que tem um quadro clínico aí que gira em torno de uns 10 dias que o animal adoece. Geralmente pode ter diarreia, pode ter estrias de sangue nas fezes,
e morre rapidamente. Então, é um dos exemplos mais importantes que a gente tem, principalmente na região sudeste, que essa planta pode causar problemas aí no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, é importante os produtores conhecerem essa planta e, principalmente, mais do que conhecer essa planta, é importante que os produtores tenham uma estratégia para lidar com o período seco do ano. Seja uma conservação de forragem em forma de silagem, seja de feno, seja de ferimento de pastagem, mas o importante é que o produtor se prepare, que mantenha uma lotação animal adequada para não perder animais por conta de fome, nem emagrecimento, e também não perder animais intoxicados por plantas tóxicas. Erva de rato é um exemplo bem interessante que acontece praticamente no país inteiro, só não vai acontecer no sul do Brasil e no Pantanal. Então, a erva de rato ou cafezinho é a planta tóxica da família família Rubiaceae, que é a família do café que a gente conhece. Essa planta ela tem um composto tóxico que é o ácido monofluoroacético, que ela causa um dano cardíaco agudo e o quadro clínico é morte súbita. O que a gente chama de morte súbita? Quando um animal morre com uma apresentação clínica com menos de 24 horas. Mas o que a gente observa na grande maioria dos casos é que o animal vai morrer subitamente mesmo, em torno de 15, 20, 30 minutos. Você está na fazenda, vai tocar os animais que comeram essa planta, você toca a cavalo ou a pé, de qualquer maneira que o animal vai acabar se exercitando mais, o coração acelera, exige um esforço das células do coração, e essas células que já receberam esse princípio tóxico não vão ter energia para trabalhar, e essa planta causa esse dano cardíaco. Então o animal cai, faz movimentos de pedalagem no chão, e geralmente morre na frente dos peões que estão fazendo ali o manejo do gado. Então, é uma planta muito importante que acontece no país inteiro. E ela tem uma grande importância por 4 motivos. Ela é uma planta palatável, ela tem uma distribuição geográfica extensa, ela tem um princípio tóxico acumulativo e ainda a dose tóxica é baixa. Então, por isso que a gente tem que... O que eu recomendo para o produtor rural? A gente conhece essa planta, a gente sabe que elas estão na beira das pastagens, na beira das aguadas. Entre a pastagem e a mata. Ela gosta de uma semi-sombra. Então, ela, na beira das águas, num local semi-sombreado, ela vai ocorrer. Então, a recomendação é cercar as aguadas. Isso já é uma recomendação para a conservação das nascentes e das fontes de água, mas também é um manejo para evitar que aconteçam os casos de intoxicação pelo cafezinho, pela erva de rato. Em Mato Grosso do Sul, teve uma pesquisa coordenada pelo professor Ricardo Lemos, do curso de veterinária da Universidade Federal, que estudou uma dessas plantas que aparece bastante em regiões úmidas. O doutor Daniel conhece o trabalho e veja o que ele disse. E ele fez um trabalho com Vernonia rubricalis, que foi publicado em 2018. Eles acompanharam de 2001 até 2016 33 surtos dessa doença. Em cada surto, que as fazendas no Mato Grosso do Sul são grandes, né? Eles falam que pode acontecer a mortalidade de até 1.000 animais. Então, Vernonia rubricalis é uma planta tóxica importante para a região do Pantanal do Mato Grosso do Sul. Então, pega toda aquela região de fronteira, na região oeste do Mato Grosso do Sul, as fazendas que estão ali, elas têm Vernonia rubricalis, e que é conhecida popularmente simplesmente como Vernonia. Daqui a pouco nós voltamos com a entrevista com o Dr. Daniel, que vai falar sobre a intoxicação dos bovinos pela braquiária. Antes, vamos conferir as cotações do mercado agropecuário. As ofertas pela arroba do boi terminaram a semana com R$ 343 na Praça de Araçatuba, R$ 339 nas cidades de Dourados e Campo Grande e R$ 336 é o valor pago em Três Lagoas. A arroba da vaca tem ofertas de R$ 321 na Praça de Araçatuba, R$ 319 em Dourados, R$ 318 em Campo Grande e R$ 316 na Praça de Três Lagoas. Agora vamos dar continuidade com a conversa com o Dr. Daniel, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
Ele é médico veterinário e especialista em intoxicações animais por ingestão de algumas espécies de vegetais. Na primeira parte, nós falamos sobre a coerana e a erva de rato ou cafezinho, que trazem muitos transtornos para a pecuária em várias regiões do país. Nesta parte final da entrevista, ele falou sobre um tipo de intoxicação causada pela braquiária. Veja aí. Essa planta é realmente um ícone da pecuária brasileira e ela tem, como se diz, aquela história da faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, ela foi trazida na década de 1960 e foi quando o Brasil teve uma ascensão na pecuária. Por outro lado, ela trouxe um problema. Quando chegou no Brasil a Brachiaria decumbens, vindo da Austrália, começou a ter um problema de fotossensibilização. Então, o que aconteceu? Essa planta, ela causa uma lesão hepática, e essa lesão hepática, ela causa uma consequência que é gerar lesões cutâneas de fotossensibilização. Então, os raios ultravioleta do sol agem na pele dos animais e formam queimaduras que ulceram e, às vezes, solta verdadeiros pedaços de pele necrosada. Porque quando esse problema surgiu, foi se associado com um fungo, que na verdade é um grande problema em países de clima temperado. A campo, quando você visita uma propriedade, tem animais com fotossensibilização, causado pelo pitomyces, você vai ver uma braquiária degradada, velha, feia, com amarelamento da região das raízes, próximo ao solo. Agora, quando você tem um caso de fotossensibilização verdadeiramente associado com a braquiária no Brasil, em clima tropical, você vai ver uma braquiária verde, viçosa, bonita, e os animais doentes. Então, no Brasil, em clima tropical, o que acontece é a associação da braquiária com os princípios ativos, que são as saponinas esteroidais, que causa lesão hepática, consequentemente, fotossensibilização secundária. Então, é importante a gente conhecer isso até para controlar. E aí, o que as pesquisas hoje têm feito? Buscando duas formas de selecionar, tanto os animais, descartando esses animais que apresentaram fotossensibilização, quanto existem também intenções agronômicas e zootécnicas de buscar variedades de braquiária que não apresentam esses problemas com as saponinas. Mas é muito desafiador, porque, como disse, você vai a campo e tem bezerros com fotossensibilização, com a pele se soltando e com queimaduras, com essa lesão cutânea. O que acontece? Essas saponinas, elas são os meios da imunologia da célula, da planta. Então, a planta verde, viçosa, bonita, ela se protege contra outros agressores na planta. Então, ela está verde, bonita, mas ela tem saponina. E o animal come, e essa saponina age no fígado, e aí a consequência a gente vê na pele dos animais com fotossensibilização. Na sequência do Água Educativa, você vai ver que cultivar flores pode ser um bom negócio. E como preparar uma deliciosa sobremesa com abacaxi. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta com as informações dos eventos de interesse do campo programados para os próximos dias. Na próxima terça-feira, começa em Ribeirão Preto a 8ª edição do Congresso Nacional de Direito Agrário. O evento segue até a quinta-feira, dia 27. E outras informações você consegue pelo telefone 3311-8165, com código de área 51. E Foz do Iguaçu, no Paraná, tem um importante evento para a agricultura brasileira. Veja o convite do presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes. Olá, pessoal da Agroeducativa. Passando aqui para convidar todos vocês para o 23º Congresso Brasileiro de Sementes, que vai ocorrer de 25 a 28 de agosto em Foz do Iguaçu, Paraná. Com o tema Sementes, alicerce para ciência, tecnologia e produção, estamos esperando cerca de 1.500 participantes. Além do congresso, vamos ter 4 grandes simpósios ocorrendo em conjunto, que é o Simpósio Brasileiro de Sementes e Espécies Forrageiras, Simpósio Brasileiro de Sementes e Espécies Florestais, Simpósio de Patologia de Sementes e Simpósio de Análise de Sementes.
Estão todos convidados para participar desse importante fórum e, principalmente, para ficar a par de todas as tecnologias inovadoras que estão chegando na área. Espero vocês! Agosto é um mês com temperatura mais alta e ventos quentes que ajudam a gente a escolher alimentos mais leves, como uma boa sobremesa. E a chefe Cassandra Urbieta traz para nós uma sobremesa feita com abacaxi. Acompanhe! Olá, meu nome é Cassandra Urbieta, eu sou chefe patisserie, chefe de gastronomia e hoje nós iremos fazer um pavê de abacaxi. A primeira etapa nós iremos descascar o abacaxi. Nós iremos cortar o abacaxi em cubos, sempre tirando o miolo da parte de dentro, tá? Agora na panela nós iremos colocar o leite, a maisena, o leite condensado e as gemas peneiradas. Com o fogo desligado, nós iremos mexer até dissolver os ingredientes. Com os ingredientes já dissolvidos, nós iremos levar ao fogo. Com o fogo baixo, nós iremos deixar engrossar, mexendo sempre. Agora, já com o creme engrossado, nós iremos colocar a baunilha. Depois que o creme engrossou, nós iremos mexer por mais 5 minutos. Este é o ponto do creme. Ele encorpado, não tendo força mais para espirrar. Depois de 5 minutos, nós iremos desligar o fogo e colocar em uma vasilha para que esfrie o creme. Se a gente deixar na panela ele quente, ele continuará sendo cozido. Isso pode ocorrer de queimar o fundo da panela. Com o creme na travessa, nós iremos colocar o insufilme para não criar a película. Sempre colocando colado no creme. Agora nós iremos fazer o caramelo em fogo baixo. Colocamos o açúcar, nós iremos esperar chegar ao ponto do caramelo. O ponto é a calda ficar na cor de caramelo. Derretendo o açúcar, nós já iremos ver a diferença. O caramelo já na cor de guaraná, quando atingir essa cor, nós iremos colocar o abacaxi. Ele vai ficar em ponto de bala. Não necessário colocar água, pois o próprio abacaxi já solta. Já dissolvido todo o açúcar, nós iremos colocar na travessa. Deixar esfriar para a montagem da sobremesa. Agora nós iremos cortar a massa folhada. Cortando na espessura de uns 5 centímetros. Agora, com o ovo batido, as gemas, nós iremos passar por cima. Forno pré-aquecido em 180 graus, nós iremos colocar para assar até dourar. Nós iremos bater o chantilly em velocidade alta. Ele encorpou, nós iremos abaixar a velocidade. Este é o ponto do chantilly. Você virando, ponto ideal, ok? Depois de assada a nossa massa folhada, nós iremos quebrar. Agora nós iremos fazer a montagem. Nós iremos colocar o creme. Sempre colocando nas laterais para mostrar as camadas. A massa. Agora o abacaxi. E agora o chantilly. Creme, massa, abacaxi, chantilly. Restante do creme, massa. Está pronta a nossa sobremesa. Essa sobremesa serve de 6 a 8 pessoas.
O quadro de culinária indica que o Agroeducativa chegou ao fim. Mas na semana que vem tem mais. Obrigado por sua atenção e uma feliz semana a todos. Tchau.